uma lei bastante exaltada por Deltan Dallagnol em sua época como procurador da República e principal rosto da força-tarefa da Operação Lava Jato, acabou levando, olha só, à cassação do mandato dele como deputado federal pelo Paraná. Eu sou Julia Granchi, da BBC News Brasil em São Paulo, e neste vídeo explico essa reviravolta na relação entre Dallagnol e a lei da ficha limpa. Primeiro, o porquê da cassação. O Tribunal Superior Eleitoral acatou por unanimidade um pedido para que Dallagnol ficasse inelegível. Segundo a ação, movida por 4 partidos, Dallagnol não poderia ter sido candidato a deputado federal em 2022. O motivo principal é que, no momento em que pediu exoneração do Ministério Público Federal para concorrer nas eleições, o então procurador respondia a ações administrativas internas. E se essas ações levassem a uma condenação, Dallagnol se tornaria inelegível por causa da lei da ficha limpa, que impede que pessoas condenadas por órgãos colegiados, ou seja, tribunais de justiça, tribunais de contas ou conselhos superiores, possam ser candidatas em eleições. No caso de integrantes do Judiciário ou do Ministério Público, a lei diz que pessoas que tenham pedido exoneração enquanto respondiam a processos administrativos disciplinares ficariam inelegíveis por 8 anos. O objetivo, segundo especialistas, é impedir que juízes, promotores ou procuradores que estejam prestes a serem condenados, expulsos ou demitidos escapem de uma condenação ao ingressar na vida política. A BBC News Brasil conversou com Dallagnol antes da decisão do TSE. Ele negou as acusações e se disse vítima de uma ofensiva orquestrada pelo PT. Dallagnol argumenta que não havia procedimentos administrativos pendentes de julgamento quando ele pediu exoneração, mas sim reclamações disciplinares que, segundo ele, não impactariam a sua capacidade de disputar eleições. No entanto, o relator do caso no TSE, ministro Benedito Gonçalves, julgou que o fato de Dallagnol enfrentar processos internos quando saiu do Ministério Público Federal configurou uma fraude à lei da ficha limpa. Nas palavras de Gonçalves, entre aspas, Dallagnol exonerou-se do cargo com o intuito de frustrar a incidência da inelegibilidade e, assim, disputar as eleições de 2022. Ele se utilizou de subterfúgios para se esquivar de PADs, processos administrativos disciplinares, ou outros casos envolvendo suposta improbidade administrativa e lesão aos cofres públicos. Tudo isso porque a gravidade dos fatos poderia levá-lo à demissão. A decisão gerou a perda imediata do mandato. Dallagnol reagiu no Twitter fazendo referência aos votos que recebeu em 2022. 344.917 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nessa noite com uma única canetada, ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Ele ainda pode recorrer da condenação ao Supremo Tribunal Federal. Os votos que ele recebeu na eleição de 2022 serão mantidos em favor de sua legenda, o Podemos. O ponto curioso dessa história, como eu mencionei no começo deste vídeo, é que a lei da ficha limpa foi amplamente defendida pelo próprio Dallagnol na época em que ele era uma das figuras mais famosas do Ministério Público Federal. Vamos voltar no tempo para 2015, quando o órgão defendia a campanha da chamada 10 medidas contra a corrupção. Fazia apenas um ano que a Operação Lava Jato tinha começado, investigando casos de corrupção em contratos envolvendo empreiteiras, empresas estatais e agentes públicos. Dallagnol coordenou a força-tarefa da Lava Jato no Paraná entre 2014 e 2020. Foi sob seu comando que a operação ficou conhecida nacional e internacionalmente ao revelar o esquema de corrupção e por levar à cadeia empresários e políticos como o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo das 10 medidas, segundo o Ministério Público Federal, era aprimorar a legislação anticorrupção do Brasil e prevenir escândalos semelhantes. Na época, foram coletadas 2 milhões de assinaturas à campanha. Graças a isso, as medidas viraram anteprojetos de lei de iniciativa popular. E a inspiração foi justamente a ficha limpa, apresentada ao Congresso com 1,5 milhão de assinaturas populares e transformada em lei em 2010. Dallagnol exaltava esse fato como um exemplo de mobilização popular contra a corrupção. Apesar disso, ele disse à BBC News Brasil que não viu ironia no fato de que a lei que ele tanto defendeu está sendo usada contra ele e que mantém sua defesa na lei da ficha limpa. No meio jurídico, a tese levantada pela acusação contra Dallagnol para pedir a perda de seu mandato é considerada nova e teria poucos precedentes. Mas a tese já foi testada pelo menos uma vez, também no TSE. Foi em dezembro passado, quando a Corte rejeitou uma ação que pedia a inelegibilidade do senador Sérgio Moro.
Mas no caso de Moro, o tribunal alegou que, apesar de haver reclamações contra ele quando pediu sua exoneração do cargo de juiz em 2018, nenhuma delas tinha sido convertida em processo disciplinar e não poderiam resultar em penalidades contra o agora senador. Com isso, eu fico por aqui. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse caso, então siga conosco no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Tem um quê de política nessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não há dúvida, né? Com uma ingenuidade de debutantes, personagens como o Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, eles não notaram que quem migra de uma força-tarefa como a Lava Jato para a política torna-se presumidamente culpado até que prove ser influente. E, no momento, a única influência que essa dupla exerce em Brasília é a inspiração punitiva. E o Tribunal Superior Eleitoral utilizou padrões lavajatistas nessa sessão em que estrangulou o mandato do Deltan Dallagnol. Esse placar unânime, os rigores da sentença deixaram uma impressão de que sobrou corda, Fabiola, para a próxima forca. O Sérgio Moro está dividindo agora a fila do patíbulo com o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro está prestes a ser julgado num pedido de inelegibilidade que corre contra ele. E o Moro também está na fila, que corre contra ele no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a caminho, portanto, do TSE em Brasília, um pedido de cassação. E esse pedido de cassação contra o Deltan, que foi protocolado pelo PT, ele estava escorado na lei da ficha limpa, que proíbe a candidatura de juízes e procuradores que tenham deixado o cargo para fugir de processos disciplinares. Agora, a defesa demonstrou, inclusive com certidões negativas, que não havia processo disciplinar instaurado contra o Deltan no Conselho Nacional do Ministério Público, quando ele se demitiu da Procuradoria. Mas não colou. O ministro Benedito Gonçalves, que estava relatando esse caso, aplicou, de fato, um rigor típico de lava-jato. E ele sustentou que havia lá 15 procedimentos preliminares, entre eles 9 reclamações de natureza disciplinar contra o Deltan, no CNMP, e ele considerou que a abertura do processo era uma questão de tempo. Não importa se teria um resultado negativo ou positivo para o Deltan, ele utilizou esse parâmetro e foi seguida a posição dele pela unanimidade. Impressionou que até a Carmen Lúcia, que costumava se posicionar a favor de questões relacionadas à Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ela também referendou essa decisão. Então, o Deltan agora pode recorrer, está fora do mandato, não pode, o recurso não tem efeito suspensivo, mas ele vai recorrer ao próprio TSE e ao Supremo. Numa escala de 0 a 10, aí eu diria que a chance de reversão dessa sentença é de menos 11. Os desafetos do Moro já estão colocando a champanhe no gelo ali. No caso do Moro, a cassação foi pedida pelo PL. Veja que ironia. O PL do Bolsonaro pediu a cassação do Moro lá no Paraná. Está acusando o Moro de caixa 2, de abuso do poder econômico, nessa campanha dele ao Senado. E, por uma emboscada do azar, Fabiola, o Moro arrolou como testemunha, veja você, nesse processo que está correndo contra ele, o Deltan Dallagnol. Então, a testemunha do Moro é o Deltan Dallagnol. Você imagina qual vai ser o resultado desse processo. O fato de ser uma decisão unânime surpreendeu? O que a gente pode esperar para Dallagnol daqui para frente, se realmente justifica essa decisão? Eu, particularmente, fiquei surpreso que foi unânime, né? Imaginei que poderia acontecer a cassação. Ainda ele tem recurso, né? Pode recorrer, tem recurso ao próprio Supremo Tribunal Federal. Contudo, a vida dele ficou muito difícil, é muito difícil Aliás, reverter não tem recurso. Hã? Não tem recurso. Ao STF. Ao STF, sim. Amanda, você pode confirmar para mim? Que eu me falo a memória, acho que tem possibilidade de ele recorrer ao STF, né? Pode até checar, mas acho que ao STF ele pode recorrer. O ponto é que é o seguinte... O TRE do Paraná tem que executar a decisão do TSE. Do TSE. Ele não pode recorrer ao TSTF. Ao TSE, é isso, Amanda?
não pode recorrer. O TRE tem que executar. Essa é a informação. Então, a vida, então, do Dallagnol vai ficar muito complicada, na verdade, inclusive por seus mais de 300 mil eleitores, né? Isso, na verdade, é um sinal da seguinte situação, gente. O mundo não gira, o mundo capota. O Dallagnol foi fundamental para a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Tirando ele das eleições de 2018. Exatamente por conta do quê? Da lei da ficha limpa. Houve uma condenação em primeira instância, depois uma condenação em segunda instância. O Lula ficou fora da campanha, o que permitiu que Jair Bolsonaro ganhasse as eleições de 2018. Agora, a gente tem o quê? A gente tem o Deltan Dallagnol, a pessoa que foi um dos principais nomes da Operação Lava Jato, da Força Tarefa do Ministério Público Federal, sendo cassado por conta da lei da ficha limpa, devido a problemas e a processos que ele respondia no Ministério Público Federal quando ele resolveu sair para ir para política e também por conta de uma outra condenação que ele teve no Tribunal de Contas da União. É uma situação bastante sui generis, né? Mas também mostra uma vida difícil que vai ter o outro nome muito famoso da Operação Lava Jato, que é o juiz Sérgio Moro, que também não vai ter vida fácil no Senado Federal. Olha só, aqui corrigindo novamente, pode recorrer ao STF, acabaram de me passar essa informação. Então, assim, uma confusão generalizada, mas assim, não, mas a gente tentou esclarecer. É cobertura ao vivo, não tem jeito, gente. Faz parte da cobertura ao vivo. É porque é o seguinte, existem diversos tipos de recurso, né? Então, existe uma possibilidade de apelação ao Supremo Tribunal Federal, né? Só que mesmo assim, a vida do Dallagnol vai ser difícil mesmo no Supremo, né? Vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal foi a instância que considerou que a Lava Jato, né, teve praticamente conluio entre um juiz da Lava Jato e os procuradores da Lava Jato. Isso foi reconhecido quando o julgamento do Lula foi cancelado porque Moro foi considerado parcial, foi declarado parcial. Essa corte é que julgará o recurso de Deltan Dallagnol.